Fazer a prova hoje. Não, a professora tá falando que não venha forte, não. Eu sei, mas eu só li o venha forte. Pelo amor de Deus, coloca Deus no seu coração, Caroline. Mas Deus está no meu coração. Venha forte, não. Olha, não. A prova tá fácil. Professora, pelo amor de Jesus Cristo, professora. Então, a prova tá forte. Ai, Jesus. Vou fazer uma prova tranquila. Pode deixar, vocês estão no 10º semestre, está na hora de acabar isso logo, não é? Todo mundo formar e acabar e todo mundo ser feliz, não é? Então, não se preocupem. Tá bom? Não, mas para acabar não é assim, acaba logo. Eu só posso acabar lá em julho. Vamos fazer hoje essa prova logo? Não, só em julho. Ó, nós vamos fazer semana que vem a prova do primeiro bimestre, a prova do segundo bimestre lá em julho. Aí acabou, tá vendo? Aí acabou, aí não tem mais o que se preocupar. Aí acabou a faculdade. Oi. Eu vi a sua postagem hoje, tá? Você só tá com cara de plena, mas você tá... Como é que foi? Quero viajar. Maluca. Maluca. Cara de equilibrada, mas completamente maluca. Eu sorri demais quando eu vi. Tá bom? Eu só pareço plena. Mas tô maluca. Guimarães, você não pode tirar só 50%, você tem que tirar 60%. Se você tirar 50%, você reprova, Guimarães. Tem que tirar 60%. Tá bom? Então, não se preocupem, galera. Vocês vão ter um tempão para fazer a prova. Então, só para lembrar, a nossa prova vai ser terça-feira que vem, começa 7h15, ok? 7h15 e vai até 9 horas. Prestem atenção. 7h15 até 9 horas. Sim, um monte de gente já tem um monte de ponto aqui nessa disciplina, então não tem problema. Não é? Já está até passado. Então, vamos lá. A prova começa 7h15 e vai até 9 horas. Então, o tempo que você vai demorar para fazer a prova é o tempo que você vai começar. Se você começar 8 horas, você vai ter 1 hora só para fazer a prova. Então, vai depender muito da hora que você começar a fazer, combinado? Lembrando que são 12 questões de marcar X, 12, tá? 12 questões de marcar X. Se você passar uma questão e voltar, a questão muda. Então, vai fazendo uma questão de cada vez. Tá? Vai fazendo com calma, vai olhando para que tudo... Vocês querem só 6 questões? Se vocês quiserem, eu faço só 6 questões, não tem problema para mim. Eu até prefiro. 6 questões? Maria Clara está pedindo 6 questões só. Uma só. Nada disso. 6, 12, né? Eu já tinha combinado que eram 12, vão ser 12. 12 questões, cada questão vale meio ponto. Professora, número estranho, hein? Que o Guimarães quer 24, fala sério. Ei, Guimarães. Guimarães quer 24 questões. Guimarães, pode deixar que a sua, eu vou colocar 24 questões. Ótimo, professora. Nada número, mas ótimo. Quanto mais fácil acertar. Não, pode deixar que a das minhas vão ser só 12, tá? Então, ó, galera, 12 questões, vocês vão fazer da forma que vocês quiserem. Se quiser fazer em conjunto, faz. Se quiser fazer individual, faz. Se quiser consultar a internet, consulta, tá? Aí fica a critério de vocês. Criar um não tem para discutir. Pois é, mas eu já vou logo avisando. As questões são inéditas. Então, vocês não vão achar as questões na internet, tá? Não vamos procurar, não. Vamos só debater. Ninguém vai melhor, olhar. Então. Melhor ainda, melhor. Então, se vocês começam, vocês fazem isso numa festa, né? Vocês já fazem a prova numa festa. Aí a Babette vai resolver essa festa aí. Ela não pode, não. Ah, não pode, não? Não, a área dela tá cheia de corona. Tadinha.
Ai, meu Deus. Então, você, transgênica. Então, vocês resolvem aí como vocês querem fazer a prova. Mas lembrando, vai ser semana que vem, 7h30, vocês vão ter até as 9 horas para fazer a prova. Combinado? Então, hoje eu quero fazer uma revisão com vocês. Falar um pouquinho. É a nossa aluna nova, né? A Andressa, ela chegou, tá? Eu quero falar um pouquinho da prova de vocês, um pouquinho da disciplina, não é? O direito internacional privado é essa disciplina que todo mundo, uma turista, que todo mundo acha que não serve mais para nada, mas que nós já vimos que ela serve para muita coisa. Todo mundo conhece alguém que tem uma conexão internacional, seja comprando um produto lá no AliExpress, tá bom? Seja alguém que casou com estrangeira. Gisele está pedindo para eu repetir tudo que eu falei no início, gente. Gisele, não faça isso. Inicia pelo boa noite, professora, e fala tudo de novo. Então tá, vamos lá, tudo de novo. Boa noite, pessoal. Uma boa terça-feira para vocês. Eu comecei a aula falando que a nossa prova é semana que vem, tá bom, Gisele? Ok, Andressa, então nossa prova é semana que vem, 7h15 até as 9 horas. O tempo que você vai ter para fazer a prova vai ser a hora que você começar a sua prova. Se você começar às 7h15, você vai ter 1h40 para fazer a prova. Se você começar às 8 horas, você só vai ter 1 hora. Então, vai depender muito de você, vai depender da hora que você começar. Combinado? Vão ser 12 questões de marcar X e são questões inéditas. Ok? Então, você não adianta você procurar lá na internet que você não vai achar a questão, porque a questão é diferente, tá? Mas não é nada que nós não tenhamos falado em sala de aula, tá bom? Então, não tem nada aqui de diferente, não estou exigindo de ninguém nada de um estudo excepcional, uma leitura profunda no assunto, não. Tudo o que nós tratamos em sala de aula. Então, o que você precisa para fazer a prova? A LINDB, ok? Então, tem a LINDB do seu lado e você vai conseguir fazer a prova. Combinado? Então, basta você ter a LINDB do seu lado, seu caderno com as anotações e você vai conseguir fazer a prova de boa, tá bom? Não precisa se preocupar. São 12 questões. Eu já coloquei no Moodle mais de 20 questões. Então, o que o Moodle faz? Ele vai embaralhar todas as questões. Então, alguém vai falar assim, mas a minha prova está muito fácil. O outro vai falar, não, mas a minha está muito difícil. Infelizmente, eu não tenho como resolver isso. Eu tentei colocar questões parecidas, questões do mesmo tamanho, tá bom? Para depois ninguém falar que uma questão está melhor que a outra, uma questão está mais fácil que a outra. Então, eu tentei fazer mais ou menos tudo parecido. E aí, o Moodle também embaralha as alternativas. Então, dificilmente vocês vão conseguir, vão ter perguntas iguais, tá? Provas iguais, tá? Tempo total, 1h40. Começa às 7h15 e vai até às 9 horas, 1h45. Combinado? Porque você vai ter que começar às 7h15. Se você começar mais tarde, você vai ter menos tempo. É como se fosse uma prova na sala de aula. Eu começo no horário da aula e termino a prova quando a aula termina. Como nós só temos um horário, então a prova vai começar às 7h15 e vai até às 9 horas. Combinado? Então, professora, eu não consegui terminar minha prova porque não deu tempo. Infelizmente, eu já não posso fazer nada. Você tinha que ter começado mais cedo ou administrado melhor o seu tempo. A nota sai na hora, tá bom? A nota já sai na hora. Então, você já vai saber quantas questões você acertou e quanto que você tirou, tá bom? Eu também, essa semana, até na sexta, eu já vou corrigir todos os exercícios, tá bom? Eu já vou corrigir todos os exercícios, então vocês também vão saber a nota de vocês daquelas 2 atividades avaliativas. Vocês vão somar com a nota da prova, mais a nota dos trabalhinhos, então você já tem sua nota do bimestre. Combinado? Beleza? E, Gisele, foi isso que eu disse. E aí eu comecei falando, então, que a nossa disciplina é uma disciplina extremamente relegada para segundo plano, não é? Porque as pessoas acham que direito internacional
Já está aberta, tá, Guimarães? Já está aberta. Quando a aula terminar, o negócio lá já vai estar aberto a atividade, tá? Então, o que eu estava falando? Que a nossa disciplina ela é deixada para o segundo plano, porque todo mundo acha, direito internacional privada, ninguém quer saber disso, né? É uma disciplina que ninguém usa, mas todo mundo tem uma relação com conexão internacional, ok? Todo mundo conhece alguém que faz uma compra internacional, chega ali no AliExpress ou no Amazon, então, assim, todo mundo faz. Maria Clara, você vai ter 48 horas para fazer a atividade. Combinado? Então, essa atividade, ela é... até me perdi já. Vocês ficam falando aí? Perdi. Então, todo mundo conhece um pouco dessa nossa disciplina. Todo mundo tem uma conexão internacional. Então, qual que é o objetivo do direito internacional privado? É justamente estudar essas situações que têm conexão internacional e também discutir sobre o conflito de leis no espaço. Qual seria a legislação material que nós aplicaríamos para determinados casos. Então, a nossa disciplina nada mais é, então, que uma disciplina que visa estudar aquelas disciplinas que possuem conexão internacional, ok? Então, o objetivo da nossa disciplina é estudar essas relações jurídicas que possuem conexão internacional, ok? Além disso, nós vamos estudar os conflitos de lei no espaço. Só um minutinho que eu já vou ver aí qual é a pergunta que me fizeram. É alguém... Opa! É alguém que quer participar aqui. Ok? Pera, tô respondendo, gente. Olha, é porque quando eu ligo o celular para poder acessar aqui, ele dá esse eco, aí fica o... Tá bom? Quais são as fontes do nosso direito internacional privado? Antes de tudo, nós precisamos saber que o direito internacional privado é uma disciplina meramente nacional. Porque quem resolve os nossos conflitos de lei no espaço é justamente uma lei nacional. Então, o direito internacional, o direito internacional privado, embora ele tenha esse termo direito internacional, ele é uma disciplina basicamente nacional. Porque nós nos baseamos nas leis locais para resolver esse conflito de lei. E qual que é a lei nacional? Qual é a lei local que nós vamos procurar, que nós vamos olhar para responder a esses conflitos no espaço? A LINDB, ok? Que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ok? Então, a LINDB é a nossa lei nacional principal. Porque é ali na LINDB que eu vou ter a resposta para todos não, né? Mas para a maioria dos conflitos de leis no espaço. E é lá na LINDB também que eu vou ter aqueles elementos de conexão. O que são os elementos de conexão? São aquelas palavrinhas-chave que vão resolver o conflito da lei no espaço, tá bom? O primeiro e o mais importante, aquele que nós chamamos de estatuto pessoal, então anotem esse nome, anotem, porque isso vai cair em uma questão da prova. O estatuto pessoal admitido hoje no Brasil é o domicílio, tá bom? Então, aquelas matérias que dizem respeito a direito de personalidade, capacidade, tá bom? Então, direito de personalidade, capacidade, nome e direito de família, essas matérias vão ser regidas pelo estatuto pessoal, que é o domicílio, tá? Então, o domicílio é o estatuto pessoal da maioria dos países hoje em dia. Então, o que vale
é a lei do local onde a pessoa resolve fixar a residência. Então, onde eu resolvo fixar a residência é onde eu quero, é onde eu vou estar sujeita àquela legislação. Então, se eu opto por morar no Brasil, digamos que eu seja, sei lá, uruguaia, e eu resolvo morar no Brasil, quer dizer que eu aceito a legislação brasileira, porque ela é o meu estatuto pessoal, ela é o do local onde eu fixei residência, tá bom? Então, o estatuto pessoal, o nosso principal elemento de conexão para direito de personalidade, capacidade, nome e direito de família é o domicílio, ok? Mas aí nós temos aquelas situações que envolvem bens imóveis, tá? Lembra que eu falei para vocês do meu apartamento lá na Champs-Élysées? Não dei o exemplo do meu apartamento lá na Champs-Élysées? Então, quando se trata de matéria que verse sobre bens imóveis, nós aplicamos a legislação do local do bem, lex recita, não é? Então, para o local do bem, olha, na prova tá cheia desses nomes em latim, tá? Então, lá na prova eu tirei a tradução, deixei só o nome em latim, porque aqui vocês vão ter que saber, porque pelo menos no direito internacional privado, eles ainda mantêm esse juridiquês, esse negócio arcaico de se usar os nomes em latim, tá bom? Então, vocês precisam saber. Então, para bens imóveis, tá bom? Então, para bens imóveis, nós vamos nos valer do local do bem. Aí eu pergunto para vocês, se bem imóvel é para o local onde o bem está, e se for um iate? E se for um avião? E aí? O que vai valer? O que vocês acham? Se for um iate, se for um avião, se for um navio, um transatlântico, e aí? Vai ser a lei de qual lugar? A lei do local onde o bem está naquele momento? Não. Aí vai ser da bandeira, tá bom? Vai ser da bandeira do local onde aquele bem imóvel está registrado. Então, lembrar que iate, aeronaves, navios transatlânticos são considerados bens imóveis, ok? Então, para esses casos, nós vamos nos valer do local onde o bem está registrado, de onde é a bandeira daquele imóvel, combinado? No caso de obrigações e contratos, vai valer a regra do local da assinatura, locus rege actum, tá bom? Então, o local da assinatura é a legislação que nós vamos aplicar. Então, vai ser a legislação do local onde nós assinamos o contrato. Mas existe, com relação a obrigações e contratos, aquele princípio da autonomia das vontades. Então, as partes, elas podem escolher o foro, tá? Elas podem fazer eleição de foro, elas podem fazer também eleição da legislação. Então, digamos que duas empresas resolvam firmar um contrato, ok? Esse contrato foi firmado lá na Suíça, mas lá tem eleição de foro. Olha, eleição de foro vai ser o foro de Nova York, então você só pode ajuizar a ação lá de Nova York, e a legislação que nós queremos que seja aplicada a esse contrato vai ser a legislação, sei lá, russa, tá bom? Pode fazer isso? Pode, porque isso é autonomia da vontade. Combinado? Em menor número, nós temos como elemento de conexão a nacionalidade. Tá? A nacionalidade é o estatuto pessoal, por exemplo, da Alemanha, ainda é. Beleza? Mas nós usamos a nacionalidade no caso de sucessão, ok? Para os bens móveis. Então, nós vamos usar a regra da nacionalidade, por exemplo, para sucessão em caso de bens móveis, tá bom? Local do fato ilícito ou do crime, lex loci delicti commissi, então vai ser a legislação de onde se comete o crime,
Então, o Ronaldinho Gaúcho, tá? Ele foi para um país vizinho aqui nosso, fraudou a documentação, entrou com documento falso no nosso país vizinho, fugiu correndo para o Brasil. Aí, digamos que Paraguai, né, que é o país que ele entrou, resolve ajuizar uma ação aqui contra, uma ação civil, por exemplo, aqui contra o Ronaldinho, alegando que ele cometeu um crime. Nós vamos nos valer de qual legislação material para analisar esse processo do Ronaldinho? A legislação do local onde ele cometeu o ilícito, ok? Para questões que envolvam alimentos, não é? Nós vimos isso, não é verdade? Alimentos, questões que envolvam direito do consumidor e trabalhador e direito do trabalho, nós vamos aplicar sempre a lei mais benéfica para a parte mais vulnerável. Então, para alimentos, nós vimos que alimentos, nós sempre aplicamos a lei mais benéfica, não é? A lei da residência do alimentante ou do alimentado. Nas hipóteses em que nós tivermos direito consumidor, nós também vamos aplicar a lei mais benéfica. Mais para frente, quando eu for falar de direito do consumidor, eu vou comentar com vocês que hoje a legislação internacional para direito do consumidor, ela ainda é muito restrita, viu? Então, ela é muito restrita ainda. Então, nós aplicamos a legislação que nós temos, que no caso do Brasil é o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, e para o direito do trabalho, nós também vamos aplicar a lei mais benéfica para o trabalhador. Eu também vou falar de direito do trabalho e vou lembrar vocês daquelas regrinhas que nós temos lá na CLT. 641 da CLT, 651, alguma coisa assim, lá da CLT, que fala do trabalho internacional, tá bom? Aí nós temos também, como um dos elementos de conexão, a residência, e, por fim, a autonomia da vontade. Então, a nossa principal fonte do direito internacional privado é a lei nacional. É a lei nacional do país que vai estabelecer as regras que vão resolver os conflitos de lei no espaço. Depois da lei, nós temos uma segunda fonte, que também é importante, que são os tratados internacionais. Nós já vimos quando nós falamos de adoção, nós vimos quando nós falamos de alimentos, nós vimos quando nós falamos de subtração de menores, não é? Nós vimos que nós temos os tratados internacionais em matéria de direito internacional privado que também vão regulamentar a nossa disciplina. Então, os tratados, eles também são fontes aqui da nossa disciplina, mas não são tão importantes, são importantes, mas não são tão importantes quanto a lei nacional, tá bom? A lei nacional, se nós fôssemos fazer uma pirâmide, nós iríamos ver que a lei nacional, ela está lá em cima como a principal fonte do direito internacional privado. Depois dos tratados, nós vamos ter as jurisprudências. Aqui eu me refiro às jurisprudências dos órgãos internacionais, então, daqueles tribunais internacionais. Nós vamos ter também jurisprudência de tribunais arbitrais internacionais e as jurisprudências do STJ. Então, a jurisprudência do STJ, ela também é uma jurisprudência importante para a nossa disciplina. Depois, nós temos a doutrina como outra fonte do direito internacional privado, e aí eu poderia citar inúmeros doutrinadores, mas tem um da década de 70, o Valadão, que ele é muito importante e ele vai tratar de muitas matérias relacionadas ao direito internacional. Mas aí nós temos o Dollinger, nós temos esqueci, hoje eu estou ruim da cabeça. É o cansaço.
O Walter Reisteiner. Então, assim, nós temos vários doutrinadores que vão tratar dessa matéria de direito internacional privado. A Nádia Araújo também é uma doutrinadora muito respeitada, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, qualquer seminário internacional que a Nádia Araújo ela vai apresentar alguma coisa, é um seminário interessante, porque ela é hoje uma das autoridades no Brasil em matéria de direito internacional privado, ok? E aí nós temos o direito costumeiro, que são as práticas reiteradas de atos. Aqui para o direito internacional privado, o nosso principal direito costumeiro é a lex mercatória, que é uma prática reiterada de atos na área de comércio, tá bom? Comércio marítimo. Então, a lex mercatória é muito utilizada ainda com relação ao direito marítimo. E aí, dentro dessas nossas fontes, quando nós falamos de leis, nós também devemos falar daquelas normas que nós chamamos normas conceituais ou normas qualificadoras. Para que elas servem? Justamente para conceituar determinadas normas. Então, quando eu falo de norma de conexão, eu tenho ali uma norma conceitual, porque essa norma serve para dar um conceito, para explicar, para qualificar determinada norma. E uma dessas normas conceituais, por exemplo, é o reenvio. Lembra que eu falei para vocês do reenvio? O que é o reenvio? Reenvio é a seguinte situação. Eu preciso... A lei brasileira diz, por exemplo, que em caso de direito de personalidade, eu tenho que aplicar a lei do domicílio da pessoa. Essa pessoa mora lá na Líbia, tá bom? Então, pela nossa regra aqui, pelo nosso elemento de conexão, nosso estatuto pessoal, para direito de personalidade, nós vamos aplicar o domicílio. Essa pessoa mora lá na Líbia. Só que a lei da Líbia vai falar o seguinte: olha, em casos de personalidade, nós vamos aplicar a lei do local onde determinado assunto aconteceu e remete de novo para a legislação brasileira, ok? Então, quando nós temos essa remissão a uma nova legislação, nós temos a situação do reenvio de primeiro grau, tá? Então, o reenvio de primeiro grau é quando eu remeto a legislação nacional, ela faz remissão à lei de determinado país, e a lei desse determinado país vai mandar voltar para a lei do país A, que seria, então, no nosso caso, a lei do Brasil. Então, nós temos aqui a hipótese do reenvio. Combinado? Agora, imagina se essa lei da Líbia, ela manda eu aplicar a lei de outro lugar que não o Brasil, um terceiro país. Ali eu vou ter um envio de segundo grau. Se a lei desse terceiro país mandar aplicar a lei de um quarto país, aí eu terei um reenvio de terceiro grau, e assim sucessivamente. A legislação brasileira, lá no nosso artigo 16 da LINDB, vai falar que nós não admitimos a hipótese de remissão. Então, que nós não admitimos essa história do reenvio. Então, se a lei brasileira diz que eu tenho que aplicar a lei da Líbia, eu obrigatoriamente vou aplicar a lei da Líbia, independente do que a lei libiana vai falar, tá? Ok? Combinado? Do que a lei da Líbia vai falar. Então, não importa se a lei da Líbia vai me remeter para outro país, para outra legislação de um outro país, não importa. Nós vamos aplicar sempre o que a LINDB determinar. Então, se a LINDB diz que eu tenho que aplicar a lei de um país X, eu vou aplicar desse país X. Alguém fez alguma pergunta? Que fez um barulhinho aqui? Não. Ok? Então, nós não admitimos o reenvio. Combinado? Como que nós aplicamos, então, essa norma de direito internacional privado? Primeiro, nós precisamos fazer uma distinção. O que é direito processual e o que é direito material? Isso aí vocês já estão careca de saber, não é verdade? Direito processual são aquelas regras que dizem respeito aos processos, não é?
Aquelas regras, por exemplo, de prazo, de incompetência, de recursos, essas são as regras processuais. O direito material, por outro lado, é aquilo que está lá no Código Civil, está lá no Código Penal, ok? Está lá no Código de Trânsito, no Código Tributário. Se bem que nessas legislações você também tem normas processuais. Tá? Então, nós precisamos fazer essa distinção. O direito internacional privado, ele vai dizer o seguinte: nós vamos resolver o conflito de leis no espaço? Sim, nós vamos resolver esse conflito. Mas, para mim, não interessa qual lei processual eu vou aplicar, tá? Para mim, o que interessa é a lei material. Em regra, a lei processual vai ser do local onde a ação for ajuizada, tá bom? Então, em regra, vai ser sempre a lei processual do local onde aquela ação foi ajuizada. Aí sim, para o direito internacional privado, vale a discussão sobre o direito material. Qual é a norma que nós vamos aplicar para aquele caso concreto, tá bom? Então, a norma de direito internacional privada, ela vai ser aplicada nessa relação jurídico de direito privado com conexão internacional, tá bom? E nós vamos discutir sempre qual é o direito material que nós aplicamos. Eu não quero saber do direito processual, tá bom? O direito processual, ele só serve para a gente aqui, no direito internacional privado, quando nós formos falar, por exemplo, de cooperação jurídica internacional, quando nós formos falar, por exemplo, das hipóteses de alimentos, que nós temos trâmite especial para isso, quando nós formos falar daquelas hipóteses de adoção, que nós temos um trâmite especial para adoção internacional, tá bom? Mas o que interessa mesmo para o direito internacional privado é o direito material que vai ser aplicado naquela situação concreta. Combinado? Então, para o caso da lei processual, vai ser, em regra, a lei do local onde o processo é ajuizado. Combinado? Como que nós aplicamos essa norma de direito internacional privado? Nós temos 3 tendências hoje no mundo. A primeira é que o juiz ele deve aplicar o direito estrangeiro de ofício, tá? O juiz ele não precisa saber o direito estrangeiro, mas ele precisa saber que ele tem de aplicar esse direito estrangeiro de ofício, tá? A segunda tendência é que cabe exclusivamente às partes provar e alegar esse direito estrangeiro. Então, são as partes que vão mostrar para o juiz que ele deve aplicar o direito estrangeiro, tá bom? E aí nós temos uma terceira tendência que, sim, fica a critério do juiz. Se ele atua de ofício nesse processo ou se ele manda a parte tomar a iniciativa. Combinado? Gente, tem alguém fazendo pergunta? Porque não está aparecendo aqui para mim, não. A última mensagem que eu tenho é da Elidiana. Olha a polícia. Ok? Qual que é, então, dessas tendências, qual é a que nós utilizamos aqui no Brasil? Nós utilizamos a primeira, de que o juiz ele deve aplicar o direito estrangeiro de ofício, porque está lá na LINDB. A LINDB vai falar que ele tem de aplicar, ok? Mas nada impede, por exemplo, não deixa de ser uma aplicação de ofício, o juiz, por exemplo, falar, olha, nesse caso aqui concreto, nós temos de aplicar a lei da Líbia. Então, eu quero que a parte me traga a lei da Líbia traduzida por tradução juramentada, tá bom? Ou tradução oficial. Porque eu vou estudar a lei da Líbia e vou ver como que eu vou aplicar essa norma. Combinado? Então, essa é a posição do Brasil. O juiz, ele sempre vai aplicar o direito estrangeiro de ofício. Mas nada impede que ele peça para que as partes tragam esse direito para ele estudar, ok?
Então, vai trazer traduzida e juramentada, combinado? Ou por meio de tradução, ou por meio de tradução oficial. E aí nós temos que lembrar dessa situação de ofício que tem uma exceção. São os casos em que nós aplicamos, lá nas relações contratuais, em que nós aplicamos a autonomia da vontade. Então, eu preciso informar o juiz que houve uma eleição de foro, que houve uma eleição de normas de direito, tá bom? Então, embora o juiz ele deva aplicar de ofício o direito internacional, no caso das relações contratuais, ok? No caso das relações contratuais, nós vamos informar ao juiz qual é a legislação que nós devemos aplicar. Combinado? Ok? Beleza, beleza, né? Ninguém está falando nada? Tá tudo certo. Tá tudo certo, obrigada, Renata. E aí nós chegamos na segunda parte do nosso bimestre. Foi quando nós falamos, então, de cooperação jurídica internacional, que vocês também já sabem mais do que tudo, né? Depois daquele tanto de artigo que vocês copiaram, não é verdade? Aqui na cooperação jurídica internacional, nós estamos falando daquelas hipóteses de homologação de sentença estrangeira, de carta rogatória e de auxílio direto. A homologação de sentença estrangeira é a nossa forma clássica de cooperação jurídica internacional. Na homologação de sentenças estrangeiras, eu não preciso, tá bom, de nenhum tratado internacional, nem promessa de reciprocidade. Basta que os requisitos estejam presentes, não importa de qual país o STJ vai homologar essa sentença. Então, nós não precisamos nem de tratado, nem de promessa de reciprocidade, tá bom? Então, digamos, por exemplo, que lá na lei queniana, a lei queniana diga que o líder tribal lá do Masai Mara, lá no interior do Quênia, o líder tribal, ele tem autonomia para julgar determinadas causas que envolvam ali a sua coletividade, tá bom? Então, com base lá na legislação queniana, essas pessoas, ok, elas têm, esses líderes tribais, eles podem decidir aquelas situações jurídicas. Aí, tudo bem, aquele líder tribal, ele deu a decisão bonitinha, tá? E essa decisão, embora diga respeito a alguém lá da sua comunidade, precisa ser executada aqui no Brasil, tá bom? Essa pessoa lá da comunidade fugiu para o Brasil, então essa sentença precisa ser executada aqui no Brasil. Essa sentença pode ser executada? Sim. O juiz que executou aquela sentença, ele é competente para isso? Nós vamos analisar se o juiz é competente, não é com base na legislação brasileira, é com base lá na legislação queniana. Então, aquele líder tribal, para aquele determinado assunto, a lei queniana diz que ele pode ser juiz daquela causa, que a sua sentença é uma sentença válida, ok. Então, nós temos o primeiro pré-requisito, nós temos o primeiro requisito cumprido, tá bom? O conteúdo dessa sentença não fere a ordem pública, não fere os bons costumes, não fere o direito os direitos humanos admitidos aqui no Brasil, não fere lá o nosso artigo 5º. Se não ferir o nosso artigo 5º, então não tem problema nenhum. Nosso segundo requisito já foi devidamente cumprido. Combinado? Outra situação, aquela decisão feita lá pelo juiz queniano não pode ferir coisa julgada. Então, se já tiver outra decisão transitada e julgada sobre aquele determinado assunto, aí nós temos um requisito que não foi verificado, tá bom? Mas se não tiver, foi a primeira vez que aquele tema foi
levado ao conhecimento, tá bom? Do poder público ou do juiz competente para julgar aquele caso. Então, nós também poderemos homologar, tá bom? O que mais que nós temos de observar? Se foi feito o devido processo legal, em especial aqui, a citação da parte ou a decretação da revelia. Então, nós vamos observar se o devido processo legal, dentro das normas lá do Quênia, se foram devidamente cumpridos. Então, aquela pessoa foi citada, tá bom? Quis apresentar defesa ou não, tá? Foi obedecido todas as regras processuais lá do país, lá do Quênia. Então, tudo foi observado. Então, com base nisso, nós podemos continuar, tá bom? O que mais que tem que ser? Após a homologação, então, essa sentença, ela tem que produzir os mesmos efeitos jurídicos de qualquer sentença nacional. Quais são esses efeitos jurídicos? Que ela seja uma sentença declaratória, constitutiva, tá bom? Condenatória ou mandamental. Então, nós temos que saber se essa sentença, ela é constitutiva, declaratória, condenatória ou mandamental. E a sentença, ela deve vir traduzida ou pela tradução oficial ou por tradução juramentada. Então, se todos esses quesitos forem observados e estiverem presentes, tá bom? Essa sentença que foi proferida por um juiz, né, por um líder tribal lá no Quênia, ela pode ser homologada aqui no Brasil. E quem vai executar essa sentença? Digamos que seja uma sentença condenatória, tá? Seja uma sentença condenatória. Condenou aquela pessoa a pagar uma indenização de 5 mil reais, ok? Digamos, então, que seja uma sentença condenatória que condenou aquela pessoa a pagar 5 mil reais, tá? Quem vai executar essa sentença que foi homologada, tá? Quem vai executar, então, vai ser a Justiça Federal de primeira instância. O STF vai dar uma decisão sobre essa sentença, homologando essa sentença, tá bom? Ele vai emitir um documento chamado exequatur, que nada mais é do que o cumpra-se, execute, ok? E a Justiça Federal, então, vai executar essa sentença estrangeira. Combinado? Então, essa é a forma clássica de cooperação jurídica internacional. Depois nós temos a carta rogatória. O que é a carta rogatória? Sabe a carta precatória? Essa que nós fazemos quando nós queremos citar uma pessoa que está em determinado lugar, ou nós queremos intimar uma testemunha. Sabe essa carta precatória que nós temos? A carta rogatória é mais ou menos isso. Só que é a comunicação entre juízos de países diferentes. Então, se eu preciso realizar alguma medida processual que seja em outro país, eu vou fazer isso por meio de uma carta rogatória, tá bom? Então, sempre que eu precisar realizar determinada medida processual, eu vou fazer isso por meio de em outro país, eu vou fazer isso por meio de uma carta rogatória. Então, eu preciso citar uma pessoa, tá? Eu preciso citar uma pessoa para que ela venha fazer parte da relação jurídica. Então, essa pessoa não mora no Brasil, ela mora em outro país. E aí, o que você faz? Você pede, então, para que seja feita essa citação por carta rogatória. O juiz vai pegar a citação, tá bom? Vai pegar toda a documentação, vai mandar para a nossa autoridade central em matéria de cooperação jurídica internacional, que é o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça, por meios diplomáticos, vai mandar essa carta rogatória para o país onde a pessoa vai ser citada, tá bom? Quando chegar lá no país, a justiça daquele país, por meio das suas regras processuais, vai citar aquela pessoa,
vai devolver para a Embaixada do Brasil ou para o consulado brasileiro de determinado país. Esse consulado vai devolver para o Ministério da Justiça, que vai devolver para o juiz falando, olha, foi cumprido ou não foi cumprido. Bom, então a carta rogatória, ela vai servir para aquelas mesmas hipóteses que nós temos a carta precatória, só que em países diferentes. Combinado? Na carta precatória, na carta rogatória, nós vamos ter a justiça rogante e a justiça rogada. A justiça rogante é aquela que pede para citar, tá bom? E a justiça rogada é aquela que vai executar o pedido, tá? Então, a justiça rogante é quem pede e a justiça rogante é quem vai lá citar aquela pessoa, por exemplo. E aí, com base nisso, nós vamos ter as cartas rogatórias ativas e as cartas rogatórias passivas. A carta rogatória ativa é a carta rogatória que foi expedida pela justiça rogante. Combinado? E a carta rogatória passiva é a carta rogatória que vai ser executada pela justiça rogada. Tá bom? Quando nós recebemos uma carta rogatória, então, quando nós somos justiça rogada, tá? E nós temos uma carta rogatória passiva, o Ministério da Justiça precisa submeter essa carta rogatória, ok? Lá para o STJ. Para o STJ observar se essa carta rogatória ela não fere preceitos constitucionais, se ela não fere os bons costumes, ok? Então, o STJ vai analisar, ele não vai analisar o mérito. Lembrando que nós não fazemos essa análise de mérito, tá? Nunca o STJ não faz análise de mérito. Ele só vai olhar se aqueles requisitos estão cumpridos, tá bom? Então, quando nós mandamos a carta rogatória, vai lá para o STJ, ele vai ver lá, o ministro vai ver se está tudo certinho, tá bom? E aí ele vai expedir o exequatur, o cumpra-se. E quem que vai cumprir essa ordem? A Justiça Federal, tá bom? Então, a Justiça Federal vai lá e vai cumprir essa ordem. Digamos que essa citação, ela venha também com pedido de antecipação de tutela. Imagina, tá? Vem com pedido de liminar. Você precisa ouvir a outra parte, tá? Para executar aquela liminar? Não, tá bom? Você não precisa fazer isso. O STJ pode conceder a medida de urgência, tá bom? Independente de ouvir a outra parte. Então, às vezes, precisa, não sei, determinar o cumprimento de urgência aqui no Brasil, tá? Não precisa ouvir a outra parte para poder deferir esse pedido também. Então, o STJ vai lá, fala, cumpra-se Justiça Federal, e a Justiça Federal vai cumprir, tá? Ao contrário do que nós temos lá na homologação de sentença estrangeira, aqui para a carta rogatória, nós vamos precisar obrigatoriamente, tá bom? Obrigatoriamente, nós vamos precisar, então, obrigatoriamente, de um tratado ou uma promessa de reciprocidade, tá bom? Então, um tratado ou uma promessa de reciprocidade. Então, lá na carta rogatória, é a forma clássica, não precisa, lá na homologação de sentença estrangeira, é a forma clássica, eu não preciso. Agora, para a carta rogatória e para o auxílio direto, aí sim, eu vou precisar desse tratado ou dessa promessa de reciprocidade. E aí eu pergunto para vocês, o que é o auxílio direto? Tá bom? O que é o auxílio direto? Auxílio direto é diferente de uma carta rogatória. Na carta rogatória, eu tenho um processo e eu preciso, para que aquele processo, não é? A gente não tem o princípio do impulso oficial, então, uma vez que você ajuiza a ação, o juiz tem que fazer com que aquele processo caminhe. Para fazer aquele processo caminhar, o juiz tem que fazer determinadas medidas, citar as partes, intimar as partes das decisões,
tá bom? Então, para fazer esse processo andar, e se a outra parte estiver em outro país, o juiz vai se valer, então, da carta rogatória para fazer esse processo andar. Então, para citar a parte, para intimar uma testemunha, tá bom? Para intimar de determinadas decisões, então o juiz vai se valer da carta rogatória. Combinado? Mas o que é, então, o auxílio direto? No auxílio direto, não necessariamente eu tenho um processo. Às vezes eu estou em uma fase de investigação, tá? Às vezes eu ainda estou investigando determinado delito e eu preciso de informações que estão em outro país, tá? Sejam informações administrativas ou sejam informações judiciais. Então, digamos que lá nos Estados Unidos, a promotoria lá de determinado estado, lá nos Estados Unidos, esteja interessada em processar determinado banco por fraude. E esse banco tem uma filial aqui no Brasil. E ele precisa de informações do Banco Central com relação à movimentação desse banco. Ok? Então, já existe um processo? Não, já está em fase de investigação. O que então a promotoria vai fazer? Vai entrar em contato com a sua autoridade central lá dos Estados Unidos, que vai falar com a autoridade central do Brasil, que é o Ministério da Justiça, e vai pedir, olha, nós estamos investigando o caso tal, do banco tal, e nós precisamos de informação junto ao Banco Central do Brasil sobre a movimentação desse banco. Tá? Então, a autoridade central brasileira, o Ministério da Justiça, pode entrar em contato direto com o Banco Central e pedir as informações, tá bom? Que não são sigilosas. Não são sigilosas, mas passa lá para a promotoria essas informações. Tá? Agora, digamos que a promotoria dos Estados Unidos queira é uma informação sigilosa e uma informação que está em um processo. Tá? O Ministério da Justiça pode simplesmente ir lá, pegar o telefone, ligar para o juiz e falar: ô, doutor, tudo bem? Aqui é do Departamento de Cooperação Jurídica, tá? Do Ministério da Justiça. Estou precisando de informações que estão aí no processo, tá? Que Vossa Excelência preside. É assim que se faz? Não. Então, quando nós temos informações que são requisitadas, mas essas informações, elas estão ou em segredo de justiça, ou elas fazem parte de um processo, tá bom? Nós precisamos envolver outro órgão do poder público. Nesse caso, a Autoridade Central Brasileira vai remeter esse pedido de auxílio direto para a AGU, e a AGU vai peticionar naquele processo, requerendo aquelas informações, tá bom? Então, quando nós tivermos situações que se tem esse pedido de auxílio direto, e essas informações fazem parte de um processo, ou estão em segredo de justiça, ou tem segredo de justiça, a AGU, então, ela vai se manifestar e vai pedir essas informações, tá bom? Então, isso é o nosso auxílio direto. Quando o Brasil pede auxílio direto, nós temos o auxílio direto ativo. Quando o Brasil recebe um pedido de auxílio direto, nós vamos ter um auxílio direto passivo, tá bom? As hipóteses estão previstas lá no CPC, do artigo 28 ao 34. Vai falar que são todas as informações, tá bom? Que não são proibidas pela legislação brasileira, e por aí vai, ó. Obtenção e prestação de informações sobre ordenamento jurídico, colheitas de provas, outras medidas judiciais. E aí o exemplo que eu dei para vocês de auxílio direto foi na Operação Lava Jato. Não é verdade? A Operação Lava Jato usou muito o auxílio direto para conseguir provas em outros países. Combinado? Então, quando nós tivermos o auxílio direto que requer manifestação judicial, nós teremos de envolver a Advocacia Geral da União.
Alguma dúvida com relação à cooperação jurídica internacional? Estou falando rápido? Né? Porque a revisão, está todo mundo sabendo, ninguém está mandando pergunta. Aí nós chegamos no casamento, que delícia que é casamento, não é? E aí eu falo de novo, uma vez casado, meu amigo, nunca mais solteiro. Uma vez casado, nunca mais solteiro. O máximo que você vai ser é divorciado, divorciado ou viúvo. Solteiro, nunca mais. Acabou, acabou. Se fosse, não existia divórcio, né? Mas dizem que a melhor coisa do casamento é o divórcio, não é? Também me falaram isso. A melhor coisa do casamento é o divórcio, mas ó, uma vez casado, nunca mais solteiro, tá? Nunca mais solteiro, acabou a vida de solteiro. E o casamento? É por isso que eu vivo no brega, Babete, é por isso que você vive no brega. Que nada, tu tá casada e não conta, tá? Você deve estar numa união estável aí e tá fingindo que não tá, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho de casamento, tá? O que é o casamento? Casamento é a união de duas pessoas, tá bom? Nós hoje ainda não admitimos as relações poliafetivas, então casamento é a união de duas pessoas, tá? Duas pessoas que resolvem se unir com base na afetividade para se formar uma família, ok? Então isso é casamento. Quem pode casar hoje no Brasil? Quem pode casar? Maiores de 16 anos, tá bom? Então, os maiores de 16 anos podem se casar aqui no Brasil, tá? Mas se a pessoa for maior de 16 anos, mas menor de 18 anos, ela vai ter de ter a autorização dos pais, então, todos os pais. Por que eu falo todos os pais? Porque hoje em dia você pode ter mais de dois pais. Você tem o pai, a mãe e o outro pai. Não é assim? Ou você tem duas mães e um pai, tá? Não tem problema. Então, se tem mais de 16 anos e menos de 18, você precisa da autorização dos pais para se casar, tá bom? E quem não pode se casar e quem não deve se casar, tá? Quem não pode? Quem fez pergunta? Ninguém? Quem não pode se casar? São aqueles que estão impedidos, não é? Quem não pode se casar? As pessoas já casadas. Então, se você está casado e casa de novo, você não pode casar. Seu casamento é nulo. E, além disso, você cometeu o crime de bigamia. Tá? Com quem mais você não pode se casar? Com ninguém na sua linha reta. Tá? Ninguém na sua linha reta, você também não pode casar. Nem na linha reta do seu afim. É por isso que você não pode casar com seu sogro ou com a sua sogra, tá? Não pode casar. Uma vez sogra, vai ser para sempre sogra também, tá? Então, escolhe muito bem com quem você vai casar. E aí, nós temos aquelas pessoas, quem teria coragem? Olha, tem muita gente que tem, viu? E quem não deve se casar, tá bom? Aí nós temos lá o rol, que também é um rol taxativo, está lá no 1523, que vai falar, por exemplo, o tutor, o filho do tutor com aquele que é tutelado, tá bom? Aí ele também vai trazer lá as hipóteses de quem não deve se casar. Mas por que nós temos de falar isso se a nossa disciplina é direito internacional privado e não é direito de família? Porque nós precisamos saber dos impedimentos, das suspensões e da capacidade de casar no Brasil, caso nós tenhamos um casamento com conexão internacional. Por exemplo, um casamento que nós temos um brasileiro e um estrangeiro. Quem já viu isso? Um monte de gente, né? Um monte de gente já viu brasileiro casar com estrangeiro, tá? Se esse casamento for realizado no Brasil, então, o casamento de um brasileiro com um estrangeiro, se esse casamento for realizado no Brasil, nós vamos observar as regras de capacidade, impedimento e suspensão do casamento, tá bom? Que estão presentes no Código Civil. Então, se o casamento se realiza no Brasil,
nós vamos observar as regras do Código Civil para a capacidade de casar, para os impedimentos e para a suspensão do casamento, tá bom? Onde que está escrito isso? Lá na LINDB. Por isso que eu falei para vocês, tenham a LINDB do seu lado na hora que você for fazer a prova. É melhor consultar a LINDB do que a internet. Beleza? Então, a LINDB vai falar que o casamento, quando ele é realizado no Brasil, nós vamos observar as formalidades do CPC para capacidade, impedimento e suspensão. Agora, e se o casamento for realizado no exterior? Nós vamos observar as regras de formalidade, de impedimentos e suspensão da lei do local onde o casamento for realizado. Tá bom? E para esse casamento que foi realizado no exterior, ele ter validade no Brasil, o que eu preciso fazer? Lembrando, ainda que você não faça nada, só faça o casamento, esse seu casamento, ele já vale como prova, não é verdade? Então, digamos que você se casou no exterior, aí você resolveu vir para o Brasil, depois de um tempo, não registrou esse casamento aqui no Brasil, tá? Brigou lá com o seu marido lá no estrangeiro, vem embora do Brasil, e aqui no Brasil conheceu outra pessoa, e resolve se casar com outra pessoa aqui no Brasil. E você se casa. E aí? Você cometeu o crime de bigamia. Aquele seu casamento no exterior, formal, que obedeceu todas as formalidades previstas na lei local, ele é prova para o seu crime de bigamia aqui no Brasil. Ok? Então, ele vale como prova. Mas digamos que não tenha acontecido nada disso. Você quer, por exemplo, que o seu marido, seu cônjuge, ele tenha direitos aqui no Brasil também. Por exemplo, que ele também seja seu dependente no plano de saúde. Você precisa registrar esse casamento aqui no Brasil. Então, você vai lá no consulado brasileiro, registra lá no consulado brasileiro, traz aqui no cartório e registra aqui no cartório. Combinado? Qual é o regime de bens que vai valer para esse casamento? Vocês até fizeram uma questãozinha da prova, da atividade, não foi? Sobre regime de bens, tá? Se não existir pacto antinupcial, vai valer o regime geral / supletivo. Então, vai valer o regime geral ou o regime supletivo do primeiro domicílio do casal, tá bom? Então, se não existir pacto antinupcial, então, na ausência de pacto antinupcial, vai valer o regime geral ou supletivo do primeiro domicílio do casal, tá? Qual que é o regime geral ou supletivo aqui do Brasil? É o regime de comunhão parcial de bens, tá? O casamento, ele também pode ser realizado lá no consulado brasileiro, tá bom? Casamento também pode ser realizado no consulado brasileiro. Quais são os requisitos? Que os nubentes sejam brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, não importa, mas precisam ser brasileiros, tá bom? E a legislação local, ela precisa autorizar a realização de casamentos consulares. E aí chegamos na melhor parte do casamento, não é? Não é, Maria Clara? A melhor parte do casamento é o divórcio. Tá bom? Como funciona o divórcio de brasileiros no exterior? Então, você tem lá o divórcio que foi realizado no exterior. O que você precisa fazer? Você precisa registrar essa sentença de divórcio no consulado brasileiro, ok? Hoje é melhor nem... Não, mas casar é bom, Gisele. Que isso, casar é ótimo. Para com isso. Tá bom? E depois que você registrou, então, a sentença do seu divórcio lá no consulado brasileiro, você tem que vir para a segunda parte, que é a homologação e depois a averbação. E aí eu falei para vocês de duas situações. Quando o casamento ele é consensual e ele for puro ou simples, o que isso significa? Que o casal apenas discutiu o
término, a dissolução da sociedade conjugal. Então, o casal apenas decretou, olha, a partir de agora, essa sentença, né? A sentença decretou que, a partir de agora, o casal acabou, estão divorciados. Então, eles não são mais casados. Tá? Ô, Gisele, você me mata de rir, tá? Não, não é assim, mas se for para separar... Não, mas casar é bom, Gisele, vai por mim, casa. Então, vamos lá. Então, se o seu casamento, se a sua sentença do divórcio é uma sentença de um divórcio consensual puro, ou seja, aquele que apenas decreta a dissolução da sociedade conjugal, aquele que diz, olha, acabou, tá? A partir de agora, vocês são divorciados. Você não precisa fazer nada. Basta você registrar essa sua sentença lá no consulado e averbar o seu divórcio onde você registrou o seu casamento. Combinado? Então, se o divórcio for consensual, puro e simples, basta a averbação desse divórcio lá onde você registrou o seu casamento. Agora, se for um divórcio litigioso ou um divórcio qualificado, que é aquele em que nós temos filhos menores ou incapazes, ou em que você vai discutir a divisão de bens, eu preciso ajuizar uma ação no STJ de homologação de sentença estrangeira. Então, eu vou ajuizar essa ação de homologação de sentença estrangeira com a carta de sentença. Eu vou lá no cartório onde eu registrei o meu casamento e averbo o meu divórcio. Combinado? Mas para facilitar isso tudo, você pode fazer o divórcio consular, tá bom? Da mesma forma que nós temos o casamento, nós também temos o divórcio, porque a legislação brasileira permite o divórcio extrajudicial, que é aquele realizado em cartório. Então, a partir de 2013, nós tivemos também o divórcio consular. Quais são os requisitos? Que ambos os cônjuges sejam brasileiros, não importa se é brasileiro nato ou naturalizado, eles não podem ter filhos menores ou incapazes, tá bom? O casamento deve ter sido realizado no Brasil, ou se foi realizado no exterior, ele precisa ter sido registrado no Brasil, tá? E o regime de bens do primeiro domicílio deve ser compatível com algum regime de bens que nós temos no Brasil. E nós temos hoje 4, tá? Que é comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens e participação final nos aquestos. E aí, com essa declaração, tá bom? Com esse registro público do seu divórcio, você vai lá no cartório e averba a sua separação, o seu divórcio. Combinado? Então, isso é o divórcio. Agora, digamos que seja um divórcio realizado no Brasil. O que o juiz tem de fazer? Primeiro, ele vai pegar aquele divórcio e vai olhar se ele tem conexão internacional. Tá? Tem conexão internacional. Os nubentes, quando se casaram no exterior, eles moraram em vários lugares antes de residir no Brasil. Tá? Então, o juiz ele vai olhar se tem uma conexão internacional. Tem conexão internacional, ele vai analisar qual é a legislação que nós temos relacionadas aos bens, tá bom? Então, ele vai descobrir qual é o primeiro domicílio do casal e, com base no primeiro domicílio do casal, ele vai ver qual é o regime de bens que se aplica para aquele casal, tá bom? Com a sentença transitada em julgado, se o casamento foi realizado no Brasil, vai ter, então, a averbação no registro de casamento. Se foi realizado no exterior, aí você vai pegar aquela sentença, tá bom? E vai obedecer às regras que o país onde o casamento foi realizado, você vai obedecer às regras para homologação dessa sentença no exterior. Beleza? E aí, quem separa faz jus a alimentos, tá bom? Mas não é só quem separa que faz jus aos alimentos, não é? Os filhos também fazem jus a alimentos. E para resolver esse problema dos alimentos internacionais, quando os pais
sumiam, não prestavam alimentos, sustento, né, o mínimo da garantia do dever da pessoa para ela se manter. Então, lá na década de 50, eles resolveram, então, discutir um tratado internacional, a Convenção de Nova York, para resolver e agilizar as questões que envolvam alimentos internacionais. Combinado? E aí nós temos duas formas de se cobrar alimentos internacionais. A primeira é por meio de uma ação de alimentos, tá? E como que vai ser essa ação de alimentos? Eu vou ajuizar uma ação de alimentos aqui no Brasil, e aí eu vou pedir a citação da parte contrária por meio de carta rogatória, aí a parte vai ser citada, vai voltar a carta rogatória, aí vai abrir o prazo para ele apresentar contestação e por aí vai, tá bom? Ou nós temos aquela forma mais rápida, que é por meio da Convenção de Nova York. Tá bom? A Convenção de Nova York, ela foi ratificada pelo Brasil em 65, ok? Então, desde 65, nós utilizamos a Convenção de Nova York sobre alimentos internacionais. E quem é a nossa autoridade central em matéria de alimentos internacionais? A PGR, tá bom? Então, a PGR é a nossa autoridade central em matéria de alimentos internacionais. Em matéria de cooperação jurídica internacional, nossa autoridade central é o Ministério da Justiça. Em matéria de alimentos internacionais, a nossa autoridade central é a Procuradoria-Geral da República. Ok? E quem é competente para uma ação de alimentos com base na Convenção de Nova York, se essa ação de alimentos precisar ser executada aqui no Brasil? Vai ser o juízo federal, tá bom? Então, se essa ação de alimentos precisar ser executada no Brasil com base na Convenção de Nova York, nós vamos fazer isso por meio da Justiça Federal, tá bom? Quem pode se valer da Convenção de Nova York? Os menores de 18 anos, tá bom? Os menores de 18 anos ou aqueles que, atingindo a maioridade, mantenham como credores de alimentos. Por exemplo, eu tenho um acordo de alimentos para o cônjuge, tá bom? Foi feito um acordo de alimentos aqui no Brasil. E o alimentante parou de pagar os alimentos. Embora esse cônjuge ele já tenha mais de 18 anos, ele continua como um credor de alimentos, tá bom? Então, o filho que tem mais de 18 anos, mas ele era credor de alimentos menor de 18 anos, ele também vai receber alimentos com base na Convenção de Nova York. Quando, por exemplo, que eu não vou poder me valer de alimentos? Digamos que hoje, tá? Eu comece a passar dificuldades financeiras, eu não tenho como me manter, eu não tenho como me sustentar, e eu preciso cobrar alimentos dos meus pais, tá bom? Hoje, eu preciso cobrar alimentos dos meus pais. Eu posso me valer da Convenção de Nova York? Não, tá? Não posso me valer. Porque eu deveria ter requerido alimentos antes de completar 18 anos e continuar como credora de alimentos até hoje, tá? Quem mais também não pode se valer da Convenção de Nova York? Digamos que seja uma situação contrária. O meu pai passe a necessitar de alimentos. Ele está muito velhinho, o plano de saúde dele é muito caro, o que ele ganha da aposentadoria é o salário mínimo, então ele não tem condições de sobreviver e ele precisa cobrar alimentos dos filhos. Como ele é maior de 70 anos, ele pode requerer por um só filho. E aí ele resolve me cobrar alimentos. Se eu estiver morando fora do Brasil, ele vai ter que se valer do trâmite tradicional de uma ação de alimentos, tá bom? Então, ele vai ter que entrar com uma ação de alimentos e pedir para me citar por meio de carta rogatória. Beleza? Então, a Convenção de Nova York é para menores de 18 anos ou para quem tem mais de alimentos, tenha começado com a ação de alimentos, tenha começado como credor de alimentos antes de atingir a maioridade. Combinado?
E nós vamos nos valer da Convenção de Nova York em 3 situações. Quando não existe ação de alimentos ou acordo de alimentos homologados, quando nós temos uma execução de acordo ou de sentença brasileira, ou quando nós temos uma execução de acordo ou de sentença estrangeira. Combinado? Então, nossa autoridade central em matéria de alimentos internacionais é a Procuradoria-Geral da República. Tá bom? E adoção internacional? E aí? E adoção internacional? Nós temos instrumentos brasileiros, jurídicos brasileiros, e nós temos também a Convenção da Haia de Proteção à Criança, tá bom? Então, para adoção internacional, nós vamos nos valer tanto do ECA quanto da Convenção da Haia sobre Proteção das Crianças, tá bom? Quem é a nossa autoridade central em matéria de adoção internacional? O Ministério da Justiça. E para adoção internacional, nós vamos chamá-lo de ACAF, Autoridade Central Administrativa Federal. Mas além da CAF, para adoção, nós também vamos ter aquelas autoridades que são estaduais, que são a SEJAI, SEJA e a CDJA, aqui no âmbito do Distrito Federal, tá bom? Então, para adoção internacional, a nossa autoridade central continua sendo o Ministério da Justiça, tá bom? Mas as nossas autoridades estaduais são esses órgãos do Poder Judiciário Estadual que vão cuidar de regulamentar as formas de adoção internacional aqui, junto com as varas da infância e da adolescência, tá bom? Se eu não estou enganada, é a adoção internacional que mudou em 2017. Então, cuidado quando você for procurar questão de concurso sobre adoção internacional, nesses bancos de concursos, porque antes era a Secretaria de Direitos Humanos, tá bom? E aí, em 2017, teve uma mudança na estrutura do Poder Executivo Federal. E aí, essa competência passou para o Ministério da Justiça, tá bom? Então, cuidado quando você for responder questões, porque essas questões estão desatualizadas, beleza? E aí, nossa autoridade central estadual são essas comissões judiciárias. Aí nós vamos ter o país em que a criança ou adolescente ela residirá e o país de residência, que pode ser do domicílio do adotante ou da criança. Ok? Alguma dúvida com relação à matéria da nossa prova? Agora é a hora, hein? Depois que eu falei isso tudo, viu como é pouca coisa, não é? Dá para você responder essas 12 questões fácil, rapidinho. É pouquinha coisa. Pouquinha coisa. Diga, Maria Clara. Maria Clara tem uma pergunta aqui. Diga. Vamos lá, Maria Clara quer saber, ó. Maria Clara se casou no exterior e não comunicou. Como faz para divorciar aqui? Da mesma forma, tá bom? Você vai pegar a sua certidão de casamento e vai entrar com um pedido de divórcio aqui. Só que onde você vai averbar esse seu divórcio? Onde você se casou. Então, você vai ter que entrar com uma ação, ver as regras processuais lá do país onde se casou, tá bom? E averbar esse divórcio lá, tá? Mas nós temos o prazo de 180 dias para você registrar esse casamento aqui. Como eu já disse para vocês, não tem qualquer multa. Então, não cumpriu o prazo de 180 dias, não ficou com multa, tá? Tá bom, Maria Clara? Então, se você não registrou aqui, não importa, você pode ajuizar a ação de divórcio aqui também, tá? Você pode ajuizar a ação de divórcio aqui, mas você vai ter que averbar esse divórcio lá onde você se casou, tá? Lá no cartório. Tá bom? Dúvida com relação ao exercício? E aí, o que vocês acharam do exercício? Tem exercício novo agora para vocês.
Difícil? Puxa, facinho. Facinho. Vai valer a regra do primeiro domicílio do casal, não é? Vai valer a regra do primeiro domicílio do casal. Então, vão ser o regime supletivo, não é? Lá do país onde eles se casaram e residiram. Foi mais difícil, aposto, foi mais difícil achar uma jurisprudência do que o exercício em si. Não é verdade? Mais alguma pergunta sobre a nossa matéria da prova, sobre a prova? Não, ainda não corrigi, porque eu vou corrigir junto com outro, tá? Tá bom? Eu vou corrigir junto com outro. Combinado? O outro já está disponível. Realmente. Agora ninguém tem dúvida, né? Mas lá na hora da prova, um monte de gente, né? Eu vou ficar online na hora da prova, não para responder questões, tá bom? Mas caso tenha algum problema no sistema, as questões estejam fora do ar, então eu vou ficar online só por conta disso. Tá? Isso, 180 dias é o prazo para você registrar o casamento aqui no Brasil. Onde você vai registrar esse casamento? Ou no domicílio do casal aqui no Brasil, se o casal tiver domicílio aqui no Brasil, tá bom? Ou no cartório do primeiro ofício aqui do DF. Então, você pode registrar em um desses locais. Ou onde o casal vai residir aqui no Brasil, ou no cartório do primeiro ofício de pessoas do DF. Se o casal tiver imóveis em vários países, como será a divisão? Tem, tá? O Brasil, ele não aceita. Essa pergunta da Maria Clara é muito interessante. Ela está perguntando: se o casal tiver diversos imóveis em vários países, como será a divisão? Terá que abrir um processo em cada local? Sim, mas aí você vai abrir um processo só de partilha de bens. Tá bom? Você não vai ter que entrar com um divórcio em cada lugar. Você vai entrar com partilha de bens, para partilhar aquele bem que está em cada país, tá? O divórcio mesmo só precisa de um, mas a partilha de bens vai ser realizada em todos os lugares, tá? No caso da Maia lá do exercício, que ela veio fugida para Fortaleza, ela teria de vir para Brasília? Não, ela pode entrar com a ação de divórcio em Fortaleza, tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Não tem problema nenhum. Ela pode ajuizar a ação de divórcio lá. Tá? E aí, quando você tem bens em diversos lugares, você vai ajuizar uma ação de partilha de bens em cada lugar que você tiver imóveis. Tá? Aí eu tenho 10 imóveis no Brasil. Basta o local de um imóvel. Tá? Basta o local de um imóvel. Para você dividir os 10 bens. Tá? Não precisa entrar com um também em cada, basta um. Não. Aí a partilha de bens, não. Isso é justiça comum, tá? Justiça comum. Divórcio, justiça comum, tá bom? Nada de justiça federal. Justiça comum. Justiça federal é para alimentos, quando os alimentos vão ser executados no Brasil, tá? Justiça federal para o caso de execução de sentença estrangeira, tá? Aí sim é Justiça Federal. Mas para divórcio, não. Divórcio é justiça comum, tá? Divórcio comum. Tá ok? Mais alguma dúvida, galera? E só homologação, não precisa homologação não precisa de tratado. Tá? Homologação não precisa de tratado. Ok?
Mais alguma dúvida? Vou ver com todo mundo. Andressa, alguma dúvida? Babete, alguma dúvida? Bianca, mais alguma dúvida? Denise, Elidiane, Felipe, Gabi, Gisele, Gleice, Guimarães, Maria Clara, Mariana, Nara, Rafael, Renato, Rita, alguma dúvida? Por enquanto não, não é? Só na hora que estiver fazendo a prova. Tá bom? Tudo ok? Então é isso, galera. Um beijo para vocês. Boa prova. O exercício já, eu acho que ele vai entrar no ar 9 horas, mas eu já vou adiantar, tá? Um beijo para todos. Uma boa semana e boa prova semana que vem. Começa a prova 7h15, ok? 7h15. Para depois não reclamar que teve pouco tempo. Um beijo.